Olá, pessoal. Bom dia, quase boa tarde. Vamos dar início a essa live, né, sobre equidade de gênero no cotidiano. Eu vou aguardar as pessoas irem chegando, empática. Bom, querida Gabi. Salve, Edelmans. Beleza? Hoje vai rolar uma live aqui sobre os temas que eu estudo. Se você quiser acompanhar, vai ser um prazer. Fecilote chegou. Massa, sejam bem-vindos. Que bom. Fico feliz, né, que vocês estão juntos. Tô aguardando a Bianca, né, gente? A Bianca Mayumi, que vai estar junto com a gente. Ah, a Fernanda. Oi, Fernanda. Seja bem-vinda. A Débora. Sim, Fernanda, lembrei de você agora, porque quando eu vi o nome. Ah, ó, a Bianca entrou. Eu vou aceitar aqui. Só aguardando, ela tá se conectando. Oi, Oi. querida! Tudo bem? Tá me Olá, escutando gente. bem? Olá, Lucas. Tô Olá! escutando. Você tá escutando também? Tô sim, super bem. Ok. Espero que a imagem, né, esteja boa. Eu vou pedir para o pessoal que estiver assistindo a gente, tá, gente? Que por acaso, se por acaso em algum momento falhar ou a imagem não ficar boa, escreve aí pra gente, né? Uhum. Que a gente ficar antenado. Poxa, Bianca, quero assim, em primeiro lugar, te agradecer, né? Você aceitou meu convite. Eu já te fiz alguns convites. E assim, só para situar, né, gente? Eu sou professor universitário aqui no Centro Universitário de Brasília, no CEUB, no curso de psicologia. Sou Uhum. professor de questões antropológicas. E há uns anos atrás, eu iniciei um grupo de estudo chamado Novas Masculinidades. A Bianca fez parte desse coletivo. E assim, a Bianca, eu tive depois a honra de conhecer, né, assim, um pouco mais. É uma estudante, foi uma estudante assim, e é, né? Porque eu sei que você continua estudando muito, mas foi uma estudante assim inspiradora, sempre contribuiu com muitos debates, sempre muito implicada, teve no centro acadêmico. Eu Uhum. tive a, ó, fico até emocionado. Tive a Ah, honra de estar no, né, na sua banca de monografia, acompanhar o seu processo. E hoje eu queria dizer, Bianca, assim, que eu acompanho, né, o seu trabalho à distância, principalmente pelas redes, mas é muito legal, assim. Eu queria dizer que eu me conecto mesmo, sabe? Assim, eu te acompanho, os seus relatos, o conteúdo que você partilha, o modo, né, como você vem fazendo trabalhos nesse viés da discussão entre gênero e saúde mental, de uma maneira assim própria, única. Então, assim, quero, né, gente, só a Bianca vai falar dela um pouquinho também, quem ela é, o que que ela faz, mas eu queria só dizer isso, que para mim é uma honra estar construindo esse diálogo com você. Espero que seja só um de vários, né, que a gente ainda vai ter. E aí queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que está chegando aqui, para que a gente possa iniciar então nosso diálogo. uhum. Uhum. Ai, primeiramente, muito obrigada, Lucas. De fato, acho que aquele semestre mesmo que eu fiz o grupo foi uma grande virada. Foi o momento em que eu fiz também os projetos de extensão voltados para isso. Eu já estava fazendo as pesquisas, mas era do próprio curso. Mas aquilo assim, aquele grupo, aquele espaço que a gente criou, que você propiciou para gente, foi um espaço que realmente deu uma viradinha aqui assim de chave. Que eu falei, é isso. Realmente é isso que eu vou trabalhar, eu vou estudar. Então foi de um olhar, porque antes eu olhava para o feminino, né? Então, um olhar muito importante também que a gente tem que olhar, porque se a gente só olha para o feminino, a gente não consegue fazer essa mudança. A gente precisa olhar para os dois lados. Porque os dois estão sofrendo de cada um, né? A gente tem que contextualizar de modo muito pessoal, muito subjetivo para cada um, frente a essa situação do machismo, da nossa estrutura patriarcal. Mas, de fato, foi muito rico. Eu fico muito feliz. A banca, minha banca foi incrível, né? Foi a Ana Flávia, você e o Léo. Então, sem comentários. Quando a Ana falou assim, eu acho que você é essa banca, eu falei, era dos meus sonhos, sempre quis.
Então foi muito, eu acho que foi, eu sempre guardo isso que o Léo trouxe, foi potente, e eu acho que realmente toda essa trajetória voltada para isso é muito potente e muito importante para a gente trabalhar. Mas agora, depois de formada, eu continuei, né, aprendendo, fazendo uma... Travou aqui. Voltou. Travou Não. um pouquinho? Tá me ouvindo? Tô te escutando, pode seguir. Tá. Então, eu fiz a minha... Eu estou fazendo atualmente, terminando minha pós-graduação na abordagem sistêmica, e eu comecei a atender na clínica, e eu tinha uma dificuldade, assim, que eu pensava, como eu vou conseguir colocar isso na clínica, que é algo que para mim é tão importante. E meu primeiro trabalho mesmo como psicóloga profissional, com CRP, foi fazer um grupo de mulheres. Que foi que eu já fazia na graduação, né, nos meus estágios, mas foi muito rico e importante. E aí foram surgindo essas demandas de individual. Eu falei, peraí, eu consigo trabalhar dessa forma, eu consigo tocar nesses assuntos trabalhando na clínica. E é muito gostoso o feedback mesmo, porque várias pessoas, clientes, vêm me falar assim, Bianca, em outros lugares, outras psicólogas que eu já passei, elas desconsideram, infelizmente, esse lado, e que impacta muito na forma como eu me sinto, na forma como eu me relaciono. Então, várias se sentem muito felizes por isso, assim. Tanto não só pelas questões de gênero, como também de orientação sexual. Pessoas que também às vezes falam, será que eu me sinto bem com a minha com o meu corpo? Será que realmente eu não posso ser trans? Assim, tem várias questões. Eles falam que é muito bom ter essa troca. Então, acho que toda essa nossa construção que a gente foi tendo na graduação, que foi muito importante, me levou aqui. E é basicamente isso que eu estou fazendo agora. Ai, que ótimo, né? Fico feliz. E, e assim, tamo junto. Eu acompanho mesmo os grupos que você manda, né? Assim, de vez em quando você manda uns posts ou os seus próprios comentários. E uma das coisas que me chama a atenção, e eu acho que a gente pode entrar, né, no tema, Uhum, é que muito se fala, né, de um machismo estrutural que de fato a gente tem que olhar, né? Então, o uhum, machismo começa a crença na superioridade de homens em relação às mulheres, mas também de homens héteros em relação a homens gays, né? uhum, Eu acho que o machismo ele é atravessado também por outros marcadores identitários, né, como por exemplo homens brancos em relação a homens negros, homens ricos em relação a homens pobres, homens uhum, cisgênero em relação a toda e qualquer pessoa transgênero, mas né, aos homens transgênero e às mulheres, e, enfim, toda e qualquer pessoa LGBT. O machismo ele é de fato estrutural, histórico, de longo prazo. As teorias feministas falam do patriarcado, e a gente vem tendo nos últimos anos né, digamos assim, um boom de discussões, principalmente eu acho com o advento dessa web 2.0, cada vez mais a gente está tendo uhum, oportunidade de ver muitas vozes, né? Mas pouco se fala, e eu acho que ainda é pouco, né? Por isso que eu acho que esse nosso debate é interessante, dessas microviolências ou do cotidiano. Porque muito se fala, claro, e eu acho que tem que se falar, por exemplo, do feminicídio. Né? O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, né, no mundo, pelo simples fato de serem mulheres. A uhum, gente também é um dos países mais violentos né, com as pessoas LGBT. Eu acho que isso é fundamental, né, de ser dito, mas pouco se aborda o cotidiano, né, microviolências, processos cotidianos. E aí eu queria, né, iniciar o nosso diálogo. Eu trouxe algumas coisas, mas também queria te escutar. uhum, Onde você encontra, né, Bianca, assim, ações cotidianas que te incomodam muito como mulher, ou que você recebe como, né, digamos assim, as suas clientes ou as mulheres que participam dos seus grupos? Chega e fala assim, nossa, Bianca, eu não aguento isso é horrível, isso me faz mal, né? E aí a gente está aqui já tocando também nas consequências subjetivas disso. Queria que você falasse um pouquinho disso, que aí eu também quero falar um pouquinho de como eu percebo o assunto, para quem sabe a gente pensar formas propositivas de equidade, né? E não só de violência e uhum, de microagressão. sim. Um ponto até que eu gosto muito de trazer é isso, assim, não adianta a gente só apontar dedos se a gente não consegue buscar soluções. Não quero só apontar dedo, porque apontar dedo a gente já está apontando demais. E o quanto de mulheres que já apontam o dedo para si, o quanto que já são apontadas, então eu quero trazer um novo olhar, eu acho que isso que é tão válido. Agora, enquanto você falava,
eu consigo pensar muito em relacionamentos. É interessante esse processo, assim, como a gente tem que refletir a culpa. Eu acho que é um ponto que está central. E o quanto que todo nesse processo relacional, eu atendo a maior parte dos meus atendimentos são de mulheres héteros, que estão, então, em relacionamentos heteroafetivos. Mas isso também acontece, e eu atendo a mulheres também que estão numa relação afetiva, isso também acontece de mulher para mulher. De homens também sofrem. A gente está trazendo aqui, mas principalmente eu vou trazer uma carga, por toda essa nossa estrutura que a gente está falando, muito maior de mulheres sofrendo abusos psicológicos de homens. E nesse processo é muito interessante como elas duvidam de si. Elas ficam, mas será que realmente é só uma louça que o bebê está lavando? Será que realmente, e que eu estou incomodada? Será que eu estou fazendo pouco? Mas será que eu fazer um exercício é tão. Assim, tem umas questões, umas falas, que. E aí eu tenho que explicar para elas. Mesmo ele não apontando e falando, você não deve fazer isso, você vê quando ele só reforça as outras coisas que você faz de bom, e os outros pontos que ele não quer que você repita, ele não fala nada. Existem muitas maneiras ainda que são invisíveis, que utilizam-se da manipulação para que a mulher continue fazendo alguns cargos que já eram delas, né, já eram nossos, frente a questões do lar, da casa, e aí se a gente for contextualizar nesse momento de pandemia, aumentou muito mais, porque elas se chocam agora. Ué, a gente está morando na mesma casa. Antes tinha desculpa de você ir para o trabalho. O que aconteceu? Não, mas eu não vou fazer. Homens chegando e falando, não vou fazer, não vou me mobilizar, vou ficar parado aqui. Então tem toda uma estrutura assim de mini violências mesmo, micro violências que acontecem, que são muito difíceis e que a gente trabalhar com as mulheres para falar assim, isso não é sua responsabilidade, isso não cabe a você ter que resolver, isso é algo dele. E a gente tem que entender até que ponto, isso eu trabalho muito com as minhas clientes, até que ponto você realmente quer e aguenta, abre mão para estar numa relação. O que para você é indiscutível, são valores negociáveis. Por qual motivo esses valores negociáveis eles estão sendo quebrados nesse momento? O que você busca numa relação? Porque muitas vezes o que acontece também é isso. Elas acabam espelhando necessidades que todos nós temos, mas nessa pessoa. E essa pessoa entende que ele entrega essa necessidade. Então ele fala, mas eu estou com todas as necessidades aqui. E ela confunde as necessidades com ele. Parece que ele é a única pessoa que pode entregar isso. Então é muito complexo isso. Parece que a gente fica presa mesmo. Assim. Mas não, a gente fica presa nesse vínculo e é totalmente adoecedor. Nossa, que assim, né? Interessante essa metáfora da prisão, né? E eu achei muito interessante você falar da confusão das necessidades. Tava me lembrando aqui, né, Bianca? Eu costumo falar isso também em alguns grupos que eu tenho desenvolvido, que quando eu era criança, né, eu fui criado em Uberlândia, né, em Minas Gerais, isso década de 80, 90. Eu fui criado pela minha mãe, não tive contato muito presente do meu pai na infância, fui ter depois. E a gente viveu um bom tempo na casa da minha avó, porque o meu avô foi fazer uma recuperação num centro de recuperação para alcoólatras. Na época a gente chamava de fazendinhas. Então a gente viveu, minha mãe, a minha avó, e nos finais de semana chegava minha tia e as minhas primas. E eu lembro, assim, hoje fica claro, na época não era muito evidente que as minhas primas chegavam, a minha avó já encaminhava elas para a cozinha, já encaminhava elas para a divisão das tarefas da casa, enquanto ninguém me pedia nada. Ninguém me pedia nada, né? E aí, na minha infância, não, eu estava aprendendo, né? E elas também, que era a divisão das coisas. E hoje, depois de muitos anos morando sozinho e tendo que ter aprendido a cuidar da casa, a dividir as coisas, eu vejo que é muito sutil, né? Igual você falou, é invisível essa ideia, por exemplo, da expectativa da divisão de tarefas domésticas, né? Ou então, isso que você também falou da manipulação invisível, né? Aí já pensando já em outros exemplos, onde eu percebia nos diálogos eventuais de homens da minha família com as mulheres da minha família, esse jogo do tipo, ah, pega isso para mim,
mas ele não estava fazendo nada, ele não tinha feito nada e ainda estava aguardando alguém pegar algo, né? Ou Uhum. então, assim, de repente, alguém chega na casa assim, cadê aquilo que eu deixei em tal lugar? Uhum. Aí, enfim, primeira coisa que esse homem não fez foi procurar, né? E a primeira coisa foi perguntar. Então, é igual você Uhum. disse, é muito invisível, mas já está estabelecida uma relação ali, né? De poder desigual, sem contar quando essa manipulação tem a ver do que você falou, né? Numa relação afetiva, quando ela é uma manipulação psicológica que vai gerando um mal-estar, e aí você trouxe muita culpa, né? Um sentimento de mal-estar. E aí eu queria falar um pouquinho também, assim, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção nesse fenômeno das relações, né? Das relações de gênero, principalmente entre homens e mulheres, mas Uhum. não só, é um certo autocentramento masculino, né? Existe uma noção de que as outras relações se definem a partir da relação referente, né? O homem, então, vem lá do patriarca, né? Da família lá no passado, mas isso vai ganhando nuances diferenciadas, né? O autocentramento, então, por exemplo, não reconhecer que não procurou a coisa e só perguntar já é um autocentramento. Se Uhum. colocar no lugar de quem cobra, né, de cobra, 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 mas em alguma medida não se faz a mesma análise, isso já é um centramento. Até Aprender as. a ser servido, né? Ele foi aprendendo a ser servido desde a infância. E Isso. a gente fala sobre a questão da maternagem na relação afetiva, na heteroafetiva, né? E é bem interessante, porque muitos homens acabam passando a imagem de mãe que eles aprendem dentro de casa para a próxima casa que eles entram. Eles esperam que aquela esposa vá fazer exatamente o que a mãe deles fazia por eles. Pois é, né? E interessante que até a psicanálise fala um pouco dessas projeções, mas na prática, o quanto isso gera isso que você está colocando, né? Uma sensação de não só de desigualdade, sabe? Mas eu acho que vai além. Eu tenho feito uma reflexão que esse autocentramento, do ponto de vista filosófico, mesmo algo bem profundo da constituição do ser humano, ele tem a ver com uma ausência de um treinamento sobre o cuidar, que é o Uhum. cuidar do outro, cuidar de si. Eu, na minha concepção, o cuidado é humano, sabe? Ele não deveria ter divisões, assim, cuidar, ser cuidado, né? E como que a gente poderia pensar, né, Bianca? Eu venho pensando assim, estratégias, por exemplo, Uhum. sobre esse ponto que você trouxe. Aí depois a gente vai pensando em outras, mas esse ponto, abuso psicológico, manipulação, divisão de tarefas, essa relação entre um jogo de culpabilização. Eu venho pensando numa estratégia, né, de Uhum. construção de equidade, principalmente numa ação mais educativa Uhum. em grupos de homens, que é um trabalho de trazer diálogos em que a gente aponta vários exemplos, exemplos como esse que a gente está colocando, e pede para os sujeitos se posicionarem. E aí eu Uhum. tenho visto que essas estratégias, só no campo educativo, me parecem que elas já fazem algum efeito, mas as práticas são tão invisíveis, é um ponto cego tão difícil de ver, que muitos homens não entendem o mal-estar gerado, né? Eu Uhum. fico pensando, o que que você tem pensado no seu cotidiano? O que que você Uhum. tem pensado, né, no seu contato, no seu diálogo com as pessoas que você tem interagido? Sobre esse tema específico, né? Vamos pensar em estratégia, equidade, construção então de uma relação que não, ó, então você falou, uma relação que divida tarefas, onde não exista manipulação e abuso psicológico e não existe Uhum. esse jogo de culpabilização, né? O que que você acha? Eu tô rindo, porque parece um pouco utópico até, assim, nesse momento. Não sei Hum, se você ficou sabendo, eu tô lendo também que comentário das mulheres, assim, incrível, é uhum, isso mesmo, assim, elas falando como isso é cansativo pra gente. Só que é isso, parece que, e a gente, é uma luta muito interna, porque a gente tá cansada, mas a gente tem que continuar falando. E aí eu tive até que fazer um post, que tá sendo bem interessante, assim, chegou a mais de 70 mil pessoas. Eu não entendi o que aconteceu com esse post, mas eu fiz um post falando assim, como não ser um balista, que foi o início da nossa conversa para fazer uhum. essa live, né? E foi absurdo, assim. Eu tive que pedir companheiro ter que ficar filtrando as mensagens que chegavam para mim. Porque eu fui violentada no nível absurdo.
Antes, e é muito interessante esse lugar de autoridade, porque agora eu vou falar, a gente é interessante a gente tentar refletir sobre isso de estratégias, né? Quando eu participei do grupo para lidar, né, para trabalhar com os homens de justiça, junto com outros, aquele gasto se tornava muito difícil, porque eles todos duvidavam da gente. Eles me chamavam de menina, ei menina, sendo que eles estavam lá por causa da justiça. Quando eu fiz com os meninos, com a mulher, eu falava, eles não me escutavam. Os meninos falavam a mesma coisa que eu, cara, eles batiam palma, falavam, é isso mesmo. E aí eles falavam assim, os meninos que estavam comigo, esse processo, os que eram psicólogos, mas aconteceu, ele tinha ouvido, tinha prestado atenção. Dessa vez, aí a gente vai perceber isso porque a gente está, então, num lugar de hierarquia ali. Eu vou fazer um relatório para ver se ele vai ter com as obrigações dele com a lei. E mesmo assim, ainda vem esses revoltinhos, mas é por um lugar invisível. Então é isso. Eles vão tentando tirar esse nosso lugar por meio de questionamentos, provocações, por meio da ironia. E se a gente cai, fica muito mais com... Aqui nas redes sociais, como aparentemente as pessoas acham que é uma terra assim, né? As pessoas não têm medo disso. Então, elas não fazem por meio das indiretas. Elas vão direto. E elas vão direto no que elas acham que pode doer. E fala, né? E a gente, como mulher, aprendendo, então, que uma coisa que a gente tem que se doer muito é sobre o nosso corpo. Então, eu recebi mensagem sobre o meu corpo, recebi mensagem que não tem relação nenhuma com o post que eu fiz. Recebi mensagem sobre a minha inteligência, a minha capacidade de falar, o meu local de fala. Muitas e muitas mensagens muito violentas. E aí, onde que eu quero chegar? Eu acho que esse é um processo de colocar isso, é muito desafiador. Talvez uma estratégia que até na minha monografia eu pensei isso, né, em como, então, a gente entrando e batendo de frente com a masculinidade, como que isso pode, então, de algum modo, provocar uma melhora, se a gente for pensar assim, né, mas uma equidade, de fato, quando as questões da violência de gênero, violência contra as mulheres. E uma coisa que a gente, homens, falam com esses homens, numa posição, às vezes, de amizade, de conversa, vamos tentar desconstruir, manda esses posts e fala assim, ó, cara, que legal isso aqui. Inclusive, nesse post que eu fiz, vários mandaram para outros. E gerou um pouquinho de uma estratégia interessante, assim. Gente, a falha do áudio só para mim, tá falhando muito? Ah, um pouquinho, eu estou conseguindo acompanhar, teve um pouquinho de falha, né? Mas eu consegui entender que você trouxe o caso né, do caso do post que você falou, como não ser um boy lixo. Inclusive achei muito legal esse post. E você trouxe né, essa avalanche de mensagens negativas que falavam da sua inteligência, do seu corpo, do seu lugar de fala, né? Foi isso. Mas você quiser finalizar a sua fala, eu acho que assim, tá dando para a gente acompanhar. Mas eu acho que é esse ponto que eu quero trazer. Talvez isso dos homens seja bem interessante. Os homens também começarem a falar. Não se calarem, porque muitas vezes o que acontece é que eles se calam. E aí os outros homens falam, todo mundo calado. Não tem problema. E quando a gente também se cala, tá sendo conivente com isso. Não, perfeito. Essa questão, olha, você trouxe uma coisa assim que eu acho que essa última semana, e a gente até combinou, né, de falar desse caso aí que viralizou na internet, desse rapaz, que eu nem quero falar o nome dele, mas que é um cara, né, que performa na internet tudo de mais evidentemente tóxico. E aí eu queria fazer essa comparação com esse cara e o que e como você recebeu, né, essa avalanche de expressões, né? Quando você fala assim na internet, é fato, né, que na internet esse espaço que aparentemente é um espaço público e que aparentemente não tem regras, mas tem, né? As pessoas acabam performando com mais facilidade aquilo que elas pensam, né? Eu vejo isso muito Facebook, Twitter, são espaços onde as pessoas assim escancaram suas posições, inclusive posições como terraplanismo, né? Coisas que estão com pensamentos muito obscurantistas têm hoje ganhado muita voz.
E, de fato, tem muita gente como você que faz trabalhos assim primorosos. Eu acho que esse manual ele merece chegar a todo mundo, né? Porque é um manual que fala de uma linguagem, por exemplo, o boy lixo é um termo utilizado no cotidiano. Antropologicamente, você está usando um termo que é recorrente. Você está comigo, Bianca? Acho que travou, vamos ver. Pessoal, tá aí, não tá? Oi, travou um pouquinho. É, eu não estou escutando sua voz. Oi, gente. A Bianca saiu, ela deve voltar. Vocês estão me escutando? Queria só saber rapidinho se vocês estão me escutando. Beleza, a Bianca está retornando, tá? E aí a gente vai dar sequência no nosso diálogo. Acho que foi. Agora foi. Desculpa, gente. Ai, que bom. Ah, tudo bem. Ontem mesmo eu não consegui dar uma aula por causa desses problemas internéticos. Eu acho que a gente, assim, pacientemente a gente vai acompanhando. Mas, ó, assim, desculpa se eu tô te interrompendo, é porque você, Não, ao final, não, né? não. Então, olha só, quando você traz esse manual, na minha visão, Bianca, ele é um manual fantástico e eu sugiro que todo mundo possa ver. Por quê? Quando você fala a palavra boy e lixo, ela Uhum. parece forte, né? Mas é uma palavra que está usada, no que é usada no cotidiano, como uma forma, muitas vezes, de falar assim, pô, cara, esse cara, ele é tóxico, ele está fazendo uma coisa. Tipo, Uhum. realmente o lixo, o tóxico são metáforas cotidianas que estão apontando para algo que adoece, sabe? E eu acho que homens que não performam isso deveriam se sentir tranquilos, na minha visão, né? Na minha visão, Uhum. claro que não é tão simples assim, porque muitos vão sentir sua masculinidade ferida, essa ideia do autocentramento. Mas do ponto de vista educativo, eu acho que é fantástico a gente perceber, a gente pluralizar como que mulheres, né, como você ou outras mulheres, se sentem ao serem interrompidas, ao serem submetidas a essa carga mental, esse cansaço de ter que ocupar lugares, né, que os homens não são cobrados a ocupar. Eu acho que é muito importante, né? E aí eu queria chamar atenção para esse comportamento masculino de de começarem a te, digamos, responder falando do seu corpo, ou falando da sua voz, ou falando, sabe, te expondo, te descaracterizando. Isso é um comportamento que a gente também é muito ensinado, sabe? E eu fico muitas vezes refletindo sobre o quão que isso vai sendo internalizado ou incorporado, enfim, de uma maneira tão sutil, né? Quando eu vejo cinema. No cinema, muitas das minhas referências antigas eram homens que se zoavam entre si, que expunham as mulheres e que eram cobrados a não ter a sua moral, a sua honra, né? Então, o que que talvez esses relatos apontem quando, né, quando você recebeu tantas mensagens? É que realmente esses caras estão se incomodando em algo bem profundo da identidade deles, porque eles estão, o que está pegando lá é a ideia da honra, como assim você ousa, você, e aí a culpa, né, a responsabilidade vai para o outro. E queria até falar de uma coisa que uma pessoa, né, a Nayara, eu estava andando olhando os comentários dos meus posts, a Nayara falou assim, Lucas, sabe o que me chama a atenção? Que homens estão sempre apontando, né? Essa imagem, né, do apontar, que é literalmente uma imagem de uma arma, né? Então, as pessoas usando essa violência para apontar, te culpabilizando, mas não reconhecendo a importância do seu trabalho, né? E aí me Uhum. vem o caso do rapaz lá que performa todas as performances mais assim
drásticas, né? Eu entrei no perfil dele, tem lá ele de bazuca, com várias mulheres nuas. Eu fui pesquisar sobre a vida dele, ele teve já com menos de 40 anos, se eu não me engano, 2 ataques cardíacos. Então, assim, tem um excesso ali de uma performance, mas ele é altamente seguido. Ele é muito seguido. Gente, ele tem milhares de seguidores. E as pessoas curtem, porque é como se ele expressasse um desejo de uma potência, né? Então, fico pensando aqui, né, como que a gente pode refletir sobre esse caso, como é que esse caso te toca. E aí, assim, Uhum. daqui a pouco eu volto um pouquinho para as coisas que você falou. Acho que eu não consegui Sim. tocar em tudo, mas é um bate-papo. Um Tem tanta bate-papo. coisa para a gente discutir, porque senão a gente nem consegue. Mas isso foi um ponto até que, né, eu te falei, que as pessoas vieram me falar, não, vocês têm que falar sobre isso. E é exatamente isso, assim, até o pessoal falou que anteriormente, como eu saí, e aí saiu as mensagens, mas me mandaram que assim, falando, poxa, isso também afeta não só as mulheres, né, que eles estão falando, como também os homens. Isso que eles falaram sobre homens homossexuais. E não é assim, gente, assim, não é só os homens homossexuais, como os homens heterossexuais, todo mundo está sofrendo com isso. Então, eu Uhum. imagino uma posição de um homem que segue esse cara. Falar como que ele, tudo que deveríamos ter, como dinheiro, carros, propriedade, um trabalho legal, mulheres, e eu tô aqui. É esse sonho, é a grande busca. É, se a gente for pensar até nos estudos da Valesca Zanella, né, sobre os dispositivos, é exatamente isso. O dispositivo da eficácia. Ele tem que ser eficaz, tem que mostrar que está lá, sendo, conseguindo alcançar tudo isso. Então, para isso, eu tô achando bem interessante até as pessoas não só começarem a falar, que eu acho que esse processo de psicoeducação é muito importante, né? Não só para as mulheres falando, isso aqui não tá legal. Ei, o que é isso? Acho que aquele ato de das pessoas falarem, eu tô seguindo tantos homens que estão seguindo esse cara. O que tá acontecendo com vocês? É muito importante como os homens também fazerem isso, como eu falei, né? Volta de questionar, pô, cara, o que você está achando isso aqui legal? São todas nós, porque eu acho que a gente, como mulher, a gente até falaram assim, ai, você não tá cansada de falar sobre isso? Eu tô exausta de falar sobre isso. Acho que ninguém aguenta mais que a gente tá falando sobre isso. É cansativo, ninguém aguenta mais. Mas a gente tem que falar. Então, se eles não aguentam mais o que a gente faz, então podiam falar junto com a gente, sabe? A gente tem que unir essas forças. E eu acho que é um pouquinho por esse caminho. Eu acho que essa comunicação, Bianca, assim, é vocalização, né? É a Uhum. voz que por séculos foi silenciada, né? Eu acho que é muito importante esse trabalho. Eu entendo que não deve ser fácil para você, Uhum. né, se expor muitas vezes, mas eu particularmente quero te dizer que eu te escuto, tá? E que agradeço, inclusive, a sua disposição, porque de fato a gente precisa. Eu tenho visto muito nos debates também sobre o racismo, o antirracismo. Uhum. Homens, né, ou pessoas brancas, pessoas que ocupam lugares de privilégio na sociedade, no meu ponto de vista, tá, tem que perceber a importância de se localizar, né? Então, aonde eu estou dentro dessa cultura, que é complexa, multifacetada, qual posição social eu ocupo diante das Uhum. violências e desigualdades? Qual é a história dos significados que eu ser quem eu sou assume, né, Uhum. perante as outras pessoas? E aí a gente Exatamente. precisa aprender, e esse aprendizado ele vem de uma intenção do sujeito. A gente não tem que ficar esperando ser educado, né? Então, por exemplo, eu vou atrás de perfis como o seu, onde eu aprendo muito, e tenho iniciado esse exercício também de construir um caminho educativo, né? Uma referência, talvez, que seja alternativa a essa referência desse rapaz. Eu fico Exatamente. pensando exatamente, né, o que que leva a pessoa a seguir esse rapaz, ou o que que leva um homem, por exemplo, a procurar na pornografia mainstream um sexo violento, né? A Alice, que é uma estudante também, deixou uma mensagem no meu Instagram, ela pediu para a gente falar disso, da cultura do estupro. Eu vejo nas postagens desse rapaz um estímulo a um comportamento, como você disse, sexualmente ativo, né? A eficácia sexual do homem, um corpo que é manufaturado de várias formas, porque todos os corpos são, né? Nossos corpos são construídos em grande medida, mas
A sensação do corpo que eles expõem e o modo como eles expõem os corpos naquele perfil é uma manufatura de um ideal insustentável, né? Então tem um quê de agonia, de um agonismo para que aquilo se torne real. Real assim, né? Uma imagem real, porque é um estilo de vida completamente sustentável em curto prazo. Vai gerar mortes, Uhum. né? Dele próprio e das outras pessoas. Então fico aqui refletindo sobre a importância, sabe, Bianca? Eu acho que na construção de equidade de gênero no cotidiano, da importância da nossa voz. E eu falo da nossa aqui, e valorizando principalmente a sua voz, a voz das mulheres que estão há muito tempo, né, nos debates feministas, pautando reflexões que hoje, depois de muito tempo, homens têm começado a entender. Eu, por exemplo, considero que os grupos reflexivos de homens, que surgem, por exemplo, com a Maria da Penha, mas que antecedem a Maria da Penha, com vieses terapêuticos localizados, eles são fruto desse movimento, tá? Então, enfim, para mim, me ajuda. Porque eu mesmo tenho percebido, por exemplo, estudando comunicação, visto como eu tenho comunicações, às vezes, que são violentas, sem querer, sem, assim, estando dentro de um processo reflexivo, de ressignificação, né? Então, é isso. Eu queria saber de você, né? Então, o que que você Eu pensa? tô rindo aqui dos comentários. Porque perguntaram assim, ele é um ator? Aí, né? Aí eles falaram assim, não, ele não é ator, é ele mesmo. E isso que é o mais terrível, né? É ele mesmo. Ele é um absurdo, porque falaram até, acho que foi ai, gente, eu vou ler o arroba, porque eu não sei o seu nome, mas é Peu Tavares e a Alice estavam falando sobre isso da pornografia que você trouxe. E a gente estava falando exatamente sobre o processo de. A gente, como mulher, aprendeu desde criança que a gente tem que procurar um homem, um príncipe encantado da Disney, que vai surgir com um cavalo branco e salvar nossas vidas. Os homens aprenderam que eles vão ter que procurar uma atriz pornô. Que aquilo não existe. Assim, é irreal. E aí, falando nesse processo mesmo de pornografia, o que acontece, e levando para isso da, da comparação dos homens vislumbrarem aquele cara incrível, parece que assim, ele fica 24 horas do dia dele alisando mulheres, dançando com mulheres, fazendo sexo com mulheres. E aí chegam esses homens que têm que desempenhar o máximo da sua masculinidade na hora do sexo, porque é isso que parece que eles têm que fazer. Muitos têm disfunção erétil, não conseguem, ou acabam tendo, de algum modo, uma. Ai, eu esqueci o nome da palavra. Impotência, né, sexual? Sexual, ou acabam, ou não conseguem. Realmente, sim, ficam com medo de. Ou acabam se relacionando com várias mulheres, DST para várias mulheres, assim, tem todo um processo que parece que eles a todo momento têm que se provar com o sexo. É isso que mostra quando o homem é suficiente. E aí, se a gente for a falar sobre isso, a gente pode pensar até sobre o caso das relações homoafetivas, que o pessoal está trazendo aqui, assim. A Valesca Zanella, trazendo ela de novo, uma grande referência para mim, assim, ela fala que existem, os estudos mostram que as relações mais infelizes são de homens com homens, porque os dois aprenderam a se relacionar. Essa pedagogia afetiva fez com que as relações não afetivas se tornem cada vez mais assim, superficiais. Ai, tá Uhum. travando de novo, né? Não, eu tô te vendo agora, tá tranquilo. Tá? Tô Tá, vendo e escutando, tá? tá. Qualquer coisa vocês me avisam que eu repito. Mas tornam cada vez mais superficiais. Então faz com que os homens com homens se sintam numa relação em que não há afetividade. Aquele carinho é porque é assim. Enquanto numa relação com mulher, as mulheres dão 10 com 10, com a heteroafetiva, a mulher dá 10, o homem dá 5, 4, homens com homens dá 5, 4, 5, 4. Assim, é muito desafiador. E isso, eu acho que envolve todo esse lado, assim. E o que significa relacionamento para cada um? Uhum. Ó, deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? Estão chegando. Uhum. Melhorou.
Alguém te perguntou qual é a referência que você deu. A pessoa falou, não ouvi bem. Ah, da Valesca Zanello. Eu vou até Falei, mandar aqui mais cedo, vocês podem achar. Deixa eu ver se tá aqui. Ela tem na Amazon, que ela vai fazer propaganda dos outros. É aqui, ó, os dois tem. Ah, saúde, é, aos gênero e dispositivos. É muito interessante, muito importante. Uma psicóloga daqui de Brasília, professora da UNB, vale a pena dar uma pesquisada. A gente aprende demais, assim, eu acho que para mim, mas vou continuar falando. isso, Valesca Zanello. Valesca Zanello, alguém falou aqui. A gente pode fazer o seguinte, quando eu for deixar o comentário do grupo, né, colocar o arroba dela, tá? Deixa então assim, eu vou falar só mais um pouquinho, até alguém falou que queria escutar mais você. Eu também quero escutar mais você. Mas é que Eu eu vou falar só aprendo, mais um pouquinho. aí eu fico calada. Às vezes eu preciso. Mas olha só, quando você fala desses pontos que você trouxe, deixa eu ver, tá travando, mas estamos indo. Me vem aqui dois caminhos que dentro do universo masculino eu vejo como relevantes, né? Que é o repensar os estereótipos e o reconhecer os privilégios, né? Então, por exemplo, esse rapaz que a gente estava citando, das redes sociais, que gerou todo esse escarcéu aí, trend topics, né? Ele é um estereótipo, assim, é isso que a gente queria, que eu queria que o pessoal entendesse. Ele está performando e está colocando, né, público ali um personagem muito bem montado que não tem 100% de certeza que não é real no cotidiano. É insustentável, né? Alguém esses dias me disse isso, falou, Lucas, algumas identidades hegemônicas, elas são não só hegemônicas ou digamos, impossíveis, mas elas são insustentáveis. Alguns até performam algo próximo, mas não sustentam. Então, acho que o fato dele ter tido duas digamos, paradas cardíacas tão jovem, fruto do excesso de álcool, drogas e etc., já é um indicativo de que essa performance dele tem tempo limitado. E aí eu estava até pensar, né, repensar esses estereótipos, gente, tem uma consequência, né? Porque meninos, principalmente numa educação heteronormativa e binária, são ensinados a ser o herói, o guerreiro, né, o salvador, filmes de violência, aí depois na adolescência, pornografia violenta, violenta, violenta. Os referenciais são esses. Ou então o roqueiro de grande sucesso que morre muito jovem porque morreu porque usou muita droga. A gente precisa repensar esses modelos, esses estereótipos, na minha visão. Por isso que é muito importante homens se envolverem no debate sobre a equidade de gênero, que aí envolve dois passos. Um é reconhecer que, primeiro, sou privilegiado, então meu lugar de fala é um lugar do privilégio. Não é um lugar, eu, Lucas, por exemplo, falo como homem cisgênero heterossexual, branco, de classe média, numa sociedade sexista, machista, classista. Eu sei que eu ocupo um lugar de privilégio. Mas isso não pode também fazer com que eu não me posicione, porque se posicionar é fundamental na reconstrução, né, da cultura e das relações. Então me veio isso, e uma forma que me ajudou a fazer esse processo e que tem me ajudado, mesmo reconhecendo todas as minhas violências que ainda estão muito arraigadas, é fazer terapia, né, procurar psicólogos e psicólogos como você, como o Léo. O Léo estava aqui agora vendo a gente, né? Me senti todo feliz. Ou então fazer parte de grupos reflexivos de homens ou mistos que são críticos, né? Não é qualquer grupo, não. Eu, por exemplo, montei um coletivo que chama Homens Essenciais, que a gente está tentando resgatar o que é essencial na construção de uma masculinidade saudável. A gente costuma dizer assim, que a gente até acolhe homens que performam masculinidade violenta, mas eles precisam escutar também e vivenciar processos para reconhecer isso. Eles precisam ser provocados para que a gente possa, então, perceber os efeitos
que, igual você falou, que são negativos para todo mundo, né? Uhum. Bem, e o que mais, querida, aqui, né? Eu estou aqui conversando, enfim, mas eu quero te escutar mais de fato. Fizeram um comentário bem legal aqui, né? Que teve um. Ai, deixa eu ver, cadê? Gente, eu não vou saber falar o seu. O seu. Eu sou horrível de entender. Mas o que acontece é dessa questão da cultura japonesa, né? Que não dá para esconder em mim, no meu nome, nada no meu rostinho, que eu tenho toda uma ascendência oriental. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, como esse processo também do que é ser mulher e ser homem muda bastante de local para local. Então, se a gente for pensar o que é valorizado lá no Oriente, é um homem sério, calado, que não demonstra suas emoções. Então, é muito a gente pode ver que é um homem bem rígido nesse processo. Aqui no Brasil, a questão da virilidade, de mostrar que está com várias mulheres, que é o pegador, às vezes é muito mais valorizado. Por qual motivo? Porque aqui é o país da liberdade, né? As pessoas falam isso, mas a gente sabe que não é o país da liberdade. Está muito longe disso, ainda mais com os dados que mostram o quanto as mulheres estão morrendo, o quanto as mulheres trans estão morrendo, o quanto que as travestis estão morrendo. Está todo mundo morrendo quando sai desse heteronormativo do que é o normal para algumas pessoas, né? Então, é muito valorizado, acho que lá, essa rigidez, de ser uma pessoa séria, calada. As mulheres também não vão reclamar, vão cumprir com o seu papel. Tanto que tem vários lugares, é bem conhecido aquelas praças que as pessoas vão para se suicidar, porque a moral desses homens, quando eles pedem a parte financeira, por exemplo, pesa muito. Aqui no Brasil, até já teve uma história disso também, se a gente for lembrar. De um homem que faliu e não só tirou sua vida, como da sua família toda. Porque era uma humilhação muito grande para ele fazer isso. E contar para essa família, para a mulher e para a filha, que ele tinha feito isso. Então, essa parceria é adoecedora para todo mundo. Porque cada um tem que, parece que, cumprir perfeitamente com os seus núcleos. E ninguém consegue cumprir, como você falou, é exaustivo, assim, a gente não tem como a gente exercer isso plenamente em todas as áreas. E aí eu acho que vale por isso sempre contextualizar. E quando eu falo em contexto, não é só sobre o nosso lugar, né, que a gente está. Como você falando, no meu grupo, o grupo que eu participo são pessoas que são homens que eles não têm tanto, eles não exercem tanto esse papel de homem que tem que estar viril, que tem que estar sempre mostrando em comparação, que a gente está trocando. É um outro tipo de processo, é uma outra mentalidade. E eu acho que é um pouco disso, e também entender onde você está inserido. Será que tem, às vezes, eu acho que isso vale como estratégia, que a gente está falando sobre estratégia, né? Será que às vezes você não tem que vestir uma máscara, uma persona para se encaixar em alguns contextos? Será que realmente esses contextos são válidos? Como você pode afetar esses contextos que estão um pouco mais adoecidos, mais tóxicos, se a gente for falar assim? Quais são as outras áreas que você também consegue ser acolhido, ser acolhida, que você consegue construir meios mais saudáveis de se relacionar, de se ver, de se comportar? Eu acredito que isso também é muito válido. Não é só contexto cultural, a gente fala, é estrutural, gente, a gente vive num mundo assim. Não, dentro da estrutura a gente também tem alguns outros meios, a gente tem níveis também. E é muito importante, eu acho, que a gente conseguir avaliar isso ao nosso redor. É, né? É interessante você falar isso, porque, de fato, muitas vezes quando se fala da estrutura, muita gente fala, não, é impossível eu mudar a estrutura. Não é isso, né? A nós, como sujeitos, somos criativos, temos capacidade de ressignificação de muitas coisas, né? E eu acho que é sim um papel, digamos, paulatino, que é individual, mas também é coletivo, né? Então até alguém perguntou assim, como fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto, né? Pensando aqui no caso dos homens, é muito interessante o que tem acontecido no Homens Essenciais. Alguns homens se aproximam por perceber isso que você disse em algum momento da vida. O cara olha para a vida e fala assim, caramba, eu tô com ejaculação precoce ou então impotência sexual, eu fui abandonado pela minha esposa ou outro relacionamento que eu tinha, ou então, sei lá, eu tô desempregado. Sei lá, o cara, em algum momento da vida, o cara fala assim, cara, quem sou eu? Né? Isso que a gente fala da famosa crise da masculinidade, da identidade masculina. Muitos caras chegam depois de uma crise. Muitos.
Uhum. Muitos chegam também porque as esposas falam assim, ou as suas companheiras, principalmente em relações heteroafetivas, falam: olha, ou você dá um jeito, sabe, de se expressar, de falar o que você sente, de me respeitar, Uhum. ou, cara, tchau. E aí alguns têm sentido a necessidade de. É uma necessidade egoística, mas em alguma medida eu considero produtiva, porque esse deslogamento ali egóico faz com que o cara então se abra um pouco, né? E aí, de fato, a gente vai fazendo lá trabalhos que muitas vezes são profundos, né? Uma pessoa que não está acostumada a entrar em contato com emoções e a gente vai estimulando ela a perceber as emoções e a entrar nessas emoções e a expressar essas emoções, muitos ficam assustados, falam: nossa, eu não quero fazer isso aqui não, né? Uhum. Mas a gente em algum momento também vai contribuindo para que ele possa perceber o que, que tem saudável, o que, que tem de fluxo na constituição dele como sujeito, quais são as referências positivas, né? A gente busca muito isso, identificar referências. Ah, se não foi seu pai, quem é um homem de referência? Né? Quem pode ser uma referência no sentido de uma relação afetiva saudável? Então, uma referência de uma paternidade consciente, ativa. A gente tem feito esse trabalho, eu acho que tem sido um trabalho interessante, mas eu acho que é formiguinha, perto do movimento coletivo, sabe? Do movimento coletivo, principalmente de mulheres, e alguém até colocou aqui, dessa divulgação na web de novas formas, né, de ser. Uhum. E aí eu queria tocar no último ponto, porque eu acho que a gente deve estar chegando quase no fim, Uhum. Uhum. que uma das coisas que alguém, né, perguntou aqui para mim ao longo dos debates foi assim, como que a gente lida, né, o Pedro Xavier, com distanciamento emocional masculino. Ele fala assim que exemplos de homens bem-sucedidos não nunca mostram o seu lado fragilizado e isso começa no contexto familiar. E aí ele toca no ponto, né, assim, da vulnerabilidade. Como que você acha, hein, Bianca? Como tem sido para você, né? Eu vejo você falando de vulnerabilidade, já vi você falando da coragem de ser vulnerável, né? Uma referência lá Uhum. da Brené Brown. Eu acho que seria muito legal a gente tocar nesse ponto, porque eu tenho, não sei, eu tenho um insight assim para mim que quanto mais eu me torno vulnerável e mergulho nas minhas dificuldades, eu acho que eu me transformo em alguém mais inteiro, né? Mas queria saber de Uhum. você. Ah, é que eu acabei de ler também aqui, que eu falaram sobre This Is Us. É a minha série favorita. Assim, Ah, eu realmente. também, adoro. O Jack que faz o pai é exatamente, um ótimo exemplo disso, de construção, de parceria mesmo. Eu acho que é isso. Quando a gente entende que a gente, como sociedade, não só nas relações afetivas, todo mundo pode criar esse vínculo de parceria, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Estou falando de Brooklyn Nine-Nine também, outro que trazem vários tipos de homens de diversos. Tem Nossa, vídeos sobre isso. Tem muitos exemplos que a gente, se a gente não acha dentro aqui, né, no nosso contexto dos nossos amigos, poxa, a gente pode encontrar nesses outros lugares. É possível demonstrar a emoção. E o quanto que, até pensando nisso do This Is Us, o quanto que o Jack, ele mostra isso. Não, quer chorar, chora. Quer fazer, ou quer desestressar, encontra o seu meio de se desestressar. E aí, enquanto o filho, que é o Randall, ele sempre teve que se manter muito fortão ali para aguentar muitas coisas. E tem uma hora que ele, enfim, teve várias e várias crises. E aí, falando em crise, nessa nossa conversa, a gente nem falou sobre os homens na psicoterapia, né? As pessoas até me perguntam, mas você atende homem? Eu falo assim, atendo. E pior que atendo vários. Então, bom que eu tenho vários. Mas é muito interessante como muitos, eu já atendi vários, que não esposa, as filhas, ninguém sabia que estava em psicoterapia. Ninguém poderia saber isso. uhum. Pedir ajuda parece que bate de frente com isso, sim. Eu estou vulnerável, eu não posso estar vulnerável. Então, eu acho que é uma desconstrução do mundo de, às vezes, falar e desde o ensinamento mesmo, né? Dos filhos, ou quando, enfim, a gente não vai desistir dos homens já adultos, mas dos homens adultos também falar, olha, tá tudo bem chorar. Desenvolver amizades, desenvolver pessoas que falem, né, relações que as pessoas se sintam à vontade para representar. E até as mulheres também, muitas, mesmo que chorem mais, né, muitas também se sentem mal de se colocarem nesse papel de vulnerabilidade.
Porque como tem que dar conta de tantos papéis, a gente se sentem reféns, bem essa palavra mesmo, reféns de ter que cumprir com essa feminilidade que é adoecedora. Tem que estar bonita, tem que ser uma ótima esposa, uma ótima amiga, uma ótima trabalhadora agora, uma ótima mãe. E se não cumprir com isso suficientemente bem, a coitada, ela não é merecedora. Então que chore mesmo. Então, assim, a vulnerabilidade está em todos nós. A gente, como mulher, também está muito acorrentada frente a isso, né? Não é porque a gente chora que a gente também não se está culpando toda hora. Um dado, assim, absurdo é que no estudo, acho que britânico, 96% das mulheres sentem culpa diariamente. Se culpar diariamente é totalmente adoecedor. E isso impacta na nossa saúde física, mental, de todas as nossas áreas mesmo. Então, eu acho que isso é algo que a gente vai precisar trabalhar, que a gente vai precisar se reconstruir. É um trabalho que eu gosto de falar assim, de muita. Infelizmente, tem muita autocobrança, mas não adianta a gente lutar contra a autocobrança com mais cobrança. Vamos tentando, é aos poucos, é um processo, como você falou, trabalho de formiguinha. Às vezes eu sei que é angustiante pra gente, alguns comportamentos, mas vamos fazer a nossa parte, que a gente está vivendo num momento muito, muito difícil. Então, se cada um de nós fizer pouquinho, entendendo os seus limites, entendendo que não é só sua responsabilidade, que as coisas podem sim melhorar, e eu espero muito que vão melhorar, a gente vai conseguir caminhar para esse espaço mais seguro e saudável para todos nós. É, maravilha. Eu acho que assim, eu vou caminhando agora para uma finalização, mas né, a gente ainda. Eu acho que assim, sintetizando o nosso papo, né, algumas das coisas que a gente trouxe, a gente falou da importância da vocalização, né, em termos tanto de direitos, mas também de uma vocalização individual, né, das questões vulneráveis de si. E aí a gente tocou o quanto agora no final isso atravessa, né, a todos. Eu trouxe a ideia da desconstrução dos estereótipos, porque eu acho que esses estereótipos favorecem muito que a gente performe então isso, né, seja bem sucedido. Então a Supermãe, o Garanhão, né, esse fenômeno, esses fenômenos, eu acho que eles são muito negativos para a nossa saúde. Eu acho que a gente trouxe também assim, né, a importância de a gente olhar novas referências, né, possíveis boas referências. Eu acho que quem está aqui acompanhando e ainda não segue o trabalho da Bianca, gente, homens, mulheres, é uma ótima referência. Né? Eu acho que o meu trabalho tem sido uma boa referência também. Né? Eu acho que é importante reconhecer. Tem outras. E que a gente possa, né, então, na minha visão, acho que teria muita coisa para a gente falar, mas eu acho que, assim, de uma maneira sintética, a gente possa construir juntos essa equidade, desde então, aspectos da divisão do lar, da forma de se comunicar, da expressão dos afetos, até né, num lugar de assumir posições sociais mais econômicas. A gente tem 1 minutinho e 50. Você quer deixar aí uma última mensagem? Eu só gostaria novamente esse convite, gostaria de agradecer, que eu acho que foi realmente um bate-papo. Eu gosto disso, quando as pessoas também interagem, a gente vai construindo junto, porque é exatamente isso que a gente está trazendo. Essa participação de todas e todos nós. Não adianta só a gente como mulher fazer e os homens também ficarem. Por isso, várias vezes eu falando sobre os homens, e eu espero que a gente vá juntos realmente nesse caminho de uma sociedade independente da orientação sexual, da raça, da cor, porque como você trouxe lá no início, todos esses aspectos estão interconectados, é uma interseção, então a gente tem que cuidar de tudo, tem que valorizar tudo isso e tem que contextualizar a história de cada pessoa, né? Entender as dificuldades, os processos e eu acho que esse é o fundamental. Vamos juntos e juntas. E aí, então, para finalizar, quero te fazer um último convite, Bianca. Vamos ver se você topa. Se a gente depois, então, cada um de nós, eu e você, poder deixar nos nossos stories dicas de podcasts, outros perfis, que as pessoas possam, através, então, do nosso trabalho, conhecer outras novas experiências. Né? Eu acho que foi um pedido da Ju, que acompanha tanto você a mim, eu acho que valeria a pena a gente seguir, já que não tem tempo.
E eu queria também deixar aqui um convite para todos e todas. Eu vou dar um mini curso online de 20 a 25 de julho sobre esses temas que a gente está trabalhando de uma perspectiva mais teórica. Bianca, um beijo. Ai, muito Gratidão. obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tá bem. Tchau.